Bom, o ser índigo, eu até falei de Moisés, né? Também lá atrás, antes de Cristo. Mas vamos chegar agora aqui, né? O índigo, a sua grande maioria, chegou mais no século XX, né? Eles foram chegando, como eu disse a você, nós fomos chegando, né? Que eu hoje sei que eu sou um índigo, tá? E assim já foi aumentando, né? Então, mais ou menos assim, se o ser violeta, vamos imaginar que veio num percentual X, o índigo já veio num percentual um pouco maior, porque o violeta veio mostrar o que não estava legal, o que a gente precisava caminhar, o que a gente precisava transformar, transmutar, para abrir espaço para o índigo, porque o violeta, daquele jeito pacífico de ser, ele foi conseguindo muita coisa, a gente foi conseguindo mais liberdade de expressão, né? Foi conseguindo aparecer mais, que com o advento, né, dos meios de comunicação da época, as notícias, os movimentos chegavam de uma forma mais rápida no mundo, né? Hoje é instantâneo, mas naquela época foi um grande avanço, rádio, né? A TV e por aí vai, telegrama, é ou não é? Então, o violeta abriu espaço para o fazer do índigo, tá? Então, o índigo, como eu disse, né, tem aquele que tem o fazer, digamos assim, mais pacífico. Entenda pacífico para o índigo ele realizar o que ele acha certo realizar através do seu trabalho, né? Através do seu comportamento na vida com o outro, e outros índigos que precisam, digamos assim, de uma ação maior, estar mesmo dentro de movimentos, participar de passeatas, né? Esse tipo de coisa, até o extremismo, né? De um terrorismo, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, o índigo, claro que ele ainda está muito entre nós, né? A gente não pode dizer que os índigos hoje são só os mais velhos, os idosos. Não, ainda tem ser nascendo índigo, né? Basta ver o número de crianças e jovens com um transtorno positivo desafiador, né? É algo lá dentro, né? Latente, que é incompreendido e explode. Então, vou citar assim, algumas características do índigo, tá? Ainda mais para quem está dentro da escola, olha só. Eles são extremamente inteligentes, mas isso não significa, viu, pais, professores, notas excelentes. Eles são muito criativos, gostam de apreciar as coisas. Isso aí eu sinto na veia, a necessidade de saber o porquê das coisas e de tudo. Se alguma coisa não tiver uma lógica interna para o índigo, não adianta. Ele pode até obedecer pelo amor ou pelo medo de uma punição, mas ele não vai se dar por satisfeito, tá? Então, um ser índigo gosta de ir à origem. Ele não se contenta com dogma, com é porque é, tem que ser assim. Daí vocês perceberem a crise, né, do século XX para cá, a crise dentro das instituições religiosas. A perda de fiéis das instituições religiosas, o surgimento de outras que respondiam mais a essa necessidade e acabou movimentando mesmo, né, as instituições religiosas. A escola, apesar de precisar de transformação, de mudança, eu já falei sobre isso,
Mas assim, muita coisa, muita tolerância. Veja bem, eu não estou falando de se fazer o que quer, eu não estou falando de indisciplina, eu estou falando de tolerância no sentido de ouvir o aluno, tá? Eu venho de um tempo que na minha meninice e mocidade não se questionava de professor, não se questionava escola. Nós não tínhamos esse direito, né? O professor, ele podia ser o pior possível, mas ele era o professor. E o aluno era um mero aluno. Então, se a gente hoje, mesmo às vezes perdendo um pouco a noção, até onde ir, parar, que dá e tudo mais, mas se hoje um aluno é mais ouvido, tá? Isso não significa que é resolvido, mas se hoje um aluno é mais ouvido, se um aluno hoje é mais levado em consideração, a gente agradeça ao Índigo. Agora, se não souberam conduzir uma educação, né, com os seres índigos, não vamos culpar os índigos, né, pela verdadeira zona que às vezes a gente vê dentro de uma escola. E quando eu digo zona, nem é necessariamente o que a gente vê por aí de bolinha na sala de aula dançando funk, não. Às vezes você tem a bagunça velada, a zona velada, né? O Índigo, por ter uma visão também muito além e avaliar a situação, e às vezes ele quando ele não percebe que há um espaço para ele se colocar, lembra do menino que eu dei um exemplo, que queria avisar a mãe que não ia dar certo? Então é muito natural o Índigo desenvolver cedo uma depressão existencial. Depressão existencial é assim, eu tô fazendo o que aqui? Ninguém me escuta. O pessoal acha que eu sou ou imbecil ou maluco. O que eu tô fazendo aqui? Então é muito normal, entendo o meu normal? O Índigo ter crises existenciais desde pequenos e que isso possa vir a ser uma depressão, o que começa como uma melancolia, uma chateação, uma tristeza, aquilo vai perdendo o sentido da vida e vem a depressão existencial, tá? Muitas vezes a tristeza de um índigo pode se transformar em desespero, porque imagina só você ter a capacidade de ver uma situação ali na frente que vai dar um grande desastre, você tentar avisar e as pessoas olharem para você e achar que você é louco. Gente, é desesperador, tá? Então, depressão, infelizmente, é algo comum num ser índigo, tá? Tem muita dificuldade com emprego. Por que ele tem dificuldade em emprego? Porque quando ele começa a se sentir muito cerceado e sabendo que aquilo ali não é o melhor caminho, ele pula fora. Ou é pulado fora, né? Um exemplo aqui para vocês, só quando eu fui aprofundar esse conhecimento é que eu pude me entender, me conhecer. Hoje eu não tenho mais o emprego de carteira assinada, que eu sou aposentada, mas eu sou autônoma, eu sou terapeuta holística, né? Ainda com consultório de psicopedagogia, mas assim, em carteira assinada, eu sempre fui cíclica. Eu nunca passei de 7 anos numa empresa. E era uma sensação assim, que nada como a gente falar da gente para de repente o outro nos entender, né? E era uma coisa assim, você olhar em torno e veja só, eu podia até em algumas instituições, de repente eu até errei, mas foi como eu me senti na época e acreditem, eu não me arrependo. Mas era aquela sensação assim, eu aqui já fiz tudo o que eu tinha para fazer, já recebi dessa instituição que ela tinha para me dar
Então o meu ciclo aqui fechou. Eu não vou conseguir dar mais nada e nem vou receber mais nada. Então tá na hora de eu ver algum lugar onde eu possa dar e receber. Porque assim, o índigo, ele precisa do desafio. Ele precisa ter a mente em trabalho, ele precisa ter emoção aflorada. É muito comum na minha profissão a gente falar do tesão pedagógico, né? Então, minha área é educação. Então, gente, eu sem tesão pedagógico não ia. E aí eu fui entender por que que a gente acaba se culpando. Por que que você tá... Poxa, um exemplo, essa escola maravilhosa e você tá pedindo demissão. Hoje eu tenho muita clareza do porquê disso tudo, tá? Nós temos uma resistência à autoridade. Não no sentido de ser um rebelde sem causa, não no sentido de não querer seguir regras, absolutamente. Mas assim, a resistência, no caso, é ao autoritarismo, autoridade, que é uma liderança natural porque ela é pautada no respeito ao outro. Inclusive, índigos costumam ser excelentes líderes, que é diferente de chefes. Então, na verdade, o índigo ele tem dificuldade de acatar chefia. Ainda mais quando essa chefia é muito abaixo do nível de um índigo. Entenda nível aí o que vocês quiserem entender. Nível de relação, nível de competência técnica, né? Nível de valores humanos, nível de relação com o outro, tudo, tá? Então, assim, quando o incompetente geral quer chefiar o índigo, não vai dar certo, né? E assim, e normalmente o índigo é ele quem acaba saindo. Ou ele pede para sair, ou ele é saído, né? Hierarquia não é problema para nós, desde que ela seja muito claro e que tenha, assim, o embasamento muito bem detalhado e planejado. Estando tudo certinho, até nos ajuda na nossa organização, essa hierarquia, essa disciplina. Líderes para nós, ou seja, a pessoa que tem autoridade, nossa, é tudo para o índigo, tá? O índigo, quando ele não está no meio de líderes, ele prefere trabalhar sozinho. Então, assim, um adolescente índigo para fazer trabalho de grupo na escola e aquela coisa velha já, né, que grupo é um só que faz enquanto reúne para todo mundo brincar, isso é a morte pro índigo. É por isso que muito professor às vezes escuta assim, professor, não posso fazer sozinho, não. Eu prefiro trabalhar em grupo sozinho, tá? Quem olha acha que o índigo é duro. Pelo contrário, é de uma sensibilidade. Às vezes o choro, né, que é uma forma da alma vir para fora, e é interessante que não existe assim nenhuma vontade de esconder essa emoção, a não ser quando se está num ambiente em que não haja segurança para a gente mostrar o que a gente está sentindo. Aí, por defesa, realmente a gente se fecha, a gente se protege, tá? Mas fora isso, a lágrima vem naturalmente. A sensibilidade é muito grande. Assim, é aquela sensibilidade, às vezes, de um filme, lendo um livro, no abraço de um amigo, num olhar que a mãe ou o pai dá pra gente. Toca a alma, né? Então, o ser índigo, ele é muito, mas muito sensível, tá? Por outro lado, se ele não tiver
uma educação adequada ao jeito dele, ou seja, uma educação que não mostre a ele como trabalhar certos sentimentos, ou então aquela educação em que ele precisa reprimir o que ele está sentindo, principalmente sentimentos que a gente tem, raiva, né? Frustração. Se tem uma educação que isso não é permitido, quando tem a explosão de raiva, é um caso muito sério. Mas é porque é igual uma panela de pressão, sabe? Aquilo fica até que chega um momento que explode, tá? Explode mesmo. Alguns casos também do opositivo desafiador tem a ver com essa repressão absurda, né? Em cima. Alguns casos de transtorno de atenção podem acontecer, né, com seres índigo, porque como ele tem uma visão às vezes muito além, muito lá na frente, né, aquela pessoa, vamos botar assim um caso na escola, que quer defender uma causa, quer movimentar, né, fazer de repente uma passeata no bairro da escola, alguma coisa assim, e isso não é oferecido, né? É a escola onde a maior parte do tempo é na sala de aula, é sentado ouvindo o professor, às vezes um debate ou outro, então a cabeça viaja. Então, alguns casos de transtorno, né, do déficit de atenção, tem mais a ver com essa característica índigo. Aquilo ali perde um pouco o sentido quando tem outra coisa assim que eu poderia estar fazendo, porque o índigo, ele traz uma questão social, de melhoria de mundo, de evolução para um mundo melhor, muito forte. Então, quando ele começa a perceber que dentro da escola ele não tem muito espaço para isso, ele vai dispersando, né? Eles querem e precisam de uma orientação espiritual. Eu estou falando de religião, não. Eu estou falando de corpo espiritual, estou falando de corpo sutil. É sentir significado na vida. Porque ele sabe que a vida é mais do que isso que os nossos 5 órgãos do sentido veem, né? O índigo, ele vem com algum sentido extra sensorial mais forte. Então ele sabe que existe algo além. E ele precisa ter essa educação da espiritualidade. Mostrar para ele como se conectar para ele encontrar o caminho dele. Então o índigo ter contato com a natureza, o índigo ter momentos de contemplação, de meditação, de ouvir boas músicas, isso alimenta, né? Tanto o emocional, o mental, quanto o espiritual do ser índigo, tá? Então, assim, tem muitas outras características. Eu estou citando aquelas assim mais comuns que a gente mais escuta, né, na hora de uma queixa, digamos assim, hoje um elogio sobre uma criança, um adolescente ou um adulto índigo, tá? Agora, quando o índigo atinge o seu ponto de equilíbrio, é aquela pessoa para tudo. Esse ser em equilíbrio, você tem ali amigo, competência, visão do todo, capacidade de transformar, de transmutar. Então, assim, você tem assim um verdadeiro aliado na causa, mas na causa da evolução. Agora, veja bem, assim como o índigo e qualquer outro ser, se não for bem compreendido, se não for bem orientado, todo esse potencial, seja violeta, seja índigo, seja cristal, seja diamante,
pode descambar para aquilo que eu brinco pro lado negro da força. Então, mais do que nunca, a nossa responsabilidade com esses seres é muito grande, porque eles vêm com muita luz. A gente não pode apagar essa luz e essa luz virar escuridão, né? Que aí a gente vê, né? Deixa eu dar um exemplo assim. Hitler foi um tremendo índigo, mas olha o poder de destruição do índigo. Tudo porque ele era fixado numa ideia de raça superior, né? Então ele perseguiu a ideia dele, e tão inteligente, tão carismático, porque o índigo é inteligente, é carismático, que ele sozinho não ia fazer aquilo tudo, né? Ele conseguiu levar para muitas pessoas, né, para muitos alemães, as ideias dele. Foi um tremendo índigo, o Hitler. Então isso aí é só um exemplo de quando a pessoa não é bem orientada. E eu digo orientada não é no sentido de fazer cabeça, é acolher, é ouvir. Sabe quando você promove a troca dialético, fazer pensar, é propiciar momentos de contemplação, momentos de alegria, é a pessoa que sente que é amada e por isso ela ama, ela é aceita, né? Então, quando isso não acontece com esses seres mais especiais, eles podem descambar para esse lado, né? Como também drogas. Parem para pensar por que o número de usuário de drogas aumentou tanto, tá bom? Então, feito assim esses complementos, vamos falar agora do cristal no próximo domingo. Um grande abraço para vocês.